E se eu te dissesse que o sim que você acabou de dar não foi uma decisão inteiramente sua? E se existissem gatilhos invisíveis no seu ambiente, habilmente colocados por outros, que podem acionar um interruptor em seu cérebro e fazer você concordar automaticamente? E se essas armas da influência estivessem sendo usadas contra você todos os dias, sem que você sequer percebesse? Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. Agora, vamos ao resumo. Nós nos orgulhamos de sermos tomadores de decisão racionais e ponderados. Acreditamos que, quando fazemos uma escolha, comprar um produto, apoiar uma causa, concordar com um pedido, nós consideramos cuidadosamente todas as informações disponíveis e tomamos uma decisão lógica. Mas o Dr. Robert Cialdini, um renomado psicólogo social, passou anos de sua vida disfarçado para revelar uma verdade surpreendente. Ele descobriu que nossos cérebros não são os computadores lógicos que pensamos que são. Em sua obra-prima seminal, As Armas da Persuasão, Cialdini revela que nossas mentes estão cheias de atalhos mentais, respostas automáticas e pré-programadas que usamos para navegar na complexidade do mundo moderno. Ele chama essa resposta de clique, zoom. Um gatilho específico, o clique, ativa uma fita de comportamento padrão, o zoom, e nós a executamos automaticamente, sem pensamento consciente. Cialdini usa o exemplo memorável de uma perua-mãe. Uma perua-mãe é uma protetora feroz de seus filhotes. Ela atacará qualquer inimigo natural, como um furão, à primeira vista. No entanto, os cientistas descobriram que seu instinto maternal é acionado por um som simples, o piu-piu de seus filhotes. Quando lhe apresentaram um furão empalhado, seu inimigo mortal, que tinha um pequeno gravador dentro tocando o som de piu-piu, ela não atacou. Ela o acolheu sob si e cuidou dele como se fosse seu próprio filhote. Quando desligaram o som, ela o atacou violentamente. Clique, piu-piu, zoom, comportamento maternal. Isso pode parecer primitivo, mas Cialdini argumenta, com décadas de pesquisa, que nós, humanos, temos nossas versões mais sofisticadas desses gatilhos piu-piu. Existem certos princípios psicológicos que podem ser usados para ativar nossas respostas automáticas de consentimento. E existem pessoas, vendedores, profissionais de marketing, arrecadadores de fundos, vigaristas e o que Cialdini chama de profissionais da persuasão, que sabem exatamente quais são esses gatilhos e os usam contra nós todos os dias. Este resumo é o seu manual de defesa. É uma exploração das 6 armas da influência universais. Ao entender como esses princípios funcionam, você não só pode se tornar um comunicador mais persuasivo e ético, mas mais importante, pode aprender a reconhecer quando eles estão sendo usados contra você, para que possa se defender da influência indesejada e tomar decisões que são verdadeiramente suas. Arma número 1. Reciprocidade. O velho toma lá, dá cá. E toma. A regra da reciprocidade é um dos princípios mais poderosos e profundamente enraizados em todas as sociedades humanas. A regra é simples. Nos sentimos obrigados a retribuir, na mesma moeda, o que outra pessoa nos forneceu. Se alguém lhe faz um favor, você sente que lhe deve um favor. Se alguém o convida para a festa deles, você sente que deve convidá-los para a sua. Essa regra é a cola social, que nos permite construir confiança e cooperar. Sem ela, a sociedade não poderia funcionar. No entanto, este instinto poderoso e automático pode ser explorado. Os profissionais da persuasão podem acionar nosso senso de obrigação ao nos dar um pequeno presente não solicitado, antes de fazerem-se o pedido real. Cialdini dá o exemplo clássico das sociedades Hare Krishna nos anos 70. Eles ficavam em aeroportos e, antes de pedir uma doação, presenteavam uma flor ou um livro aos transeuntes. Muitas vezes, eles se recusavam a pegá-lo de volta, dizendo: "Não,
é nosso presente para você. As pessoas que normalmente teriam passado direto agora sentiam um poderoso e desconfortável senso de endividamento. Elas haviam recebido algo, agora sentiam que precisavam dar algo em troca, e assim doavam dinheiro, não porque apoiavam a causa, mas simplesmente para se livrarem do fardo psicológico da dívida. O poder desta regra é triplo. Primeiro, ela é avassaladora. Pode nos fazer dizer sim a um pedido que, de outra forma, teríamos recusado. Segundo, ela se aplica mesmo a favores não solicitados. Sentimos-nos em dívida mesmo que o presente inicial fosse algo que nunca pedimos ou quisemos. Terceiro, pode estimular trocas desiguais. Um pequeno favor inicial pode produzir um senso de obrigação de concordar com um favor de retorno substancialmente maior. Mas a regra da reciprocidade tem uma prima mais sutil e poderosa, uma técnica chamada rejeição seguida de recuo. Imagine que um escoteiro bate à sua porta e pede para você comprar o ingresso de R$ 5 para o circo anual deles. Você pode recusar, mas e se ele primeiro pedir para você comprar uma caixa de chocolates de R$ 50? Você quase certamente dirá não a esse pedido grande. Então, depois de você ter rejeitado, ele diz: bem, se você não quer os chocolates, consideraria comprar apenas o ingresso de R$ 5 para o circo? De repente, o ingresso de R$ 5 parece muito mais razoável. Mas, mais importante, um poderoso processo psicológico foi ativado. O escoteiro fez uma concessão. Ele recuou do seu pedido grande para um menor. E a regra da reciprocidade cria uma pressão para que você também faça uma concessão. Você passou de não para sim. Ele passou de um pedido grande para um pequeno. Parece uma negociação justa. Você tem muito mais probabilidade de comprar o ingresso neste cenário, não porque quer o ingresso, mas porque se sente obrigado a retribuir a concessão dele. Esta técnica é usada constantemente em negociações, em vendas e na política. A defesa? Reconheça a tática pelo que ela é. Se o favor ou presente inicial foi genuíno, você deve retribuir. Mas se você o reconhecer como um truque, um dispositivo de persuasão, então você está livre do seu poder. Você pode aceitar o presente, a flor, a concessão de vendas e saber que não está lidando com um benefitor, mas com um aproveitador. E você não deve nada a um aproveitador. Arma 2. Compromisso e coerência. Os duendes da mente. Temos uma necessidade psicológica profunda, quase obsessiva, de ser e parecer consistentes com o que já fizemos ou dissemos. Uma vez que fazemos uma escolha ou tomamos uma posição, encontraremos pressões internas e interpessoais poderosas para nos comportarmos de forma consistente com esse compromisso. Por quê? Porque a coerência é altamente valorizada em nossa cultura. Está associada à integridade, racionalidade e estabilidade. A incoerência é vista como uma falha de caráter. Além disso, é simplesmente mais fácil. Uma vez que tomamos uma decisão, não precisamos mais pensar sobre ela. Podemos seguir no piloto automático. Esse impulso de ser coerente é uma poderosa arma de influência. Se um profissional da persuasão conseguir que você assuma um compromisso pequeno e aparentemente insignificante, ele poderá usar esse compromisso para fazer você concordar com pedidos muito maiores mais tarde. Esta é a famosa técnica do pé na porta. Cialdini descreve um estudo em que pesquisadores, passando-se por voluntários, foram de porta em um bairro residencial. Eles perguntaram aos moradores se estariam dispostos a colocar uma pequena placa de 8 centímetros quadrados na janela que dizia: "Seja um motorista seguro". Era um pedido trivial, e quase todos concordaram. 2 semanas depois, um voluntário diferente voltou às mesmas casas e fez um pedido muito maior, quase absurdo. Ele perguntou se os moradores estariam dispostos a colocar um outdoor enorme e mal projetado no gramado da frente que dizia: "Dirija com cuidado". Surpreendentemente, 76% das pessoas que primeiro concordaram com a pequena placa, agora concordaram com o outdoor enorme. Em um grupo de controle de moradores que só receberam o pedido grande, apenas 17% concordaram. O que aconteceu?
O primeiro, pequeno compromisso, mudou a autoimagem dos moradores. Eles começaram a se ver como o tipo de pessoa que apoia causas cívicas como a direção segura. Então, quando o segundo, maior pedido surgiu, eles sentiram uma pressão interna para serem coerentes com sua nova identidade. Recusar seria incoerente com quem eles agora acreditavam ser. Essa técnica é mais poderosa quando o compromisso é ativo, público e exige esforço. É por isso que muitas empresas realizam concursos, onde você tem que escrever um pequeno ensaio sobre por que você ama o produto delas. O ato de escrevê-lo solidifica seu compromisso. Você começa a acreditar nas suas próprias palavras. A defesa contra esta arma é ouvir seu instinto. Às vezes sentimos um nó no estômago quando percebemos que estamos sendo encurralados em um compromisso que realmente não queremos. Nesse momento, Cialdini aconselha, você deve apontar isso. Você pode dizer ao vendedor, eu sei o que você está fazendo. Meu compromisso inicial foi com X, mas isso não significa que sou obrigado a fazer Y. A coerência pela coerência é tolice. Ao reconhecer conscientemente o truque, você pode se libertar da atração automática dos seus próprios compromissos anteriores. Arma número 3. Aprovação social. A verdade é, nós. Onde todos pensam da mesma forma, ninguém pensa muito. Este é o princípio da aprovação social. Nós determinamos o que é correto descobrindo que outras pessoas pensam que é correto. Quando estamos incertos sobre o que fazer, quando uma situação é ambígua, temos uma alta probabilidade de olhar para as ações e comportamentos dos outros para guiar os nossos. Se muitas pessoas estão fazendo algo, presumimos que deve ser a coisa certa a fazer. Este atalho nos permite tomar decisões eficientemente, sem ter que analisar cada situação do zero. Os profissionais da persuasão usam este princípio constantemente. Barmans salgam seus potes de gorjeta com algumas de suas próprias notas no início da noite, para fazer parecer que dar gorjeta é o comportamento normal e esperado. Anunciantes adoram nos dizer que um produto é o de crescimento mais rápido ou o mais vendido, porque sabem que presumiremos que, se tantas outras pessoas estão comprando, deve ser bom. Produtores de TV usam risadas enlatadas para fazer as piadas parecerem mais engraçadas. A aprovação social diz ao nosso cérebro, outras pessoas estão rindo, isso deve ser engraçado. Este princípio é mais poderoso sob duas condições. Primeiro, a incerteza. Quando não temos certeza de nós mesmos, somos mais propensos a seguir a liderança dos outros. Segundo, a similaridade. Gostamos de pessoas que são como nós. Vendedores são frequentemente treinados para procurar semelhanças entre eles e um cliente em potencial. Vocês têm o mesmo hobby? São da mesma cidade? Têm as mesmas visões políticas? Essas pequenas e aparentemente insignificantes semelhanças podem construir um poderoso laço de afinidade. O terceiro fator são os elogios. Nós temos uma fome quase patética por elogios. Somos vulneráveis à bajulação. E mesmo quando sabemos que a bajulação não é inteiramente sincera, ainda tendemos a gostar da pessoa que está fazendo isso. O quarto fator é a cooperação. Gostamos de pessoas que estão em nosso time, que estão trabalhando conosco em direção a um objetivo comum. Este é o princípio por trás da clássica técnica de interrogatório do policial bom, policial mau. O policial mau cria o problema. Ele é seu inimigo. Então, o policial bom entra. Ele está do seu lado. Ele lhe oferece um café. Parece estar trabalhando com você, contra o policial mau. Esse sentimento de cooperação constrói um poderoso laço de afeição e transferir os sentimentos positivos que temos pela celebridade para o produto em si. A defesa contra o princípio da afeição é difícil, porque envolve separar o solicitante do pedido. Quando você sente que está começando a gostar de um vendedor ou de arrecadador de fundos mais do que deveria, em menos tempo do que esperaria, um alarme mental deve soar. Nesse momento, faça um esforço consciente para separar seus sentimentos sobre a pessoa dos méritos da oferta que ela está fazendo. Pergunte a si mesmo: se essa pessoa que eu acabei de conhecer não fosse tão legal, tão atraente ou similar a mim, eu ainda estaria interessado nesse produto? Ao criar essa separação mental, você pode tomar uma decisão mais racional, baseada no pedido em si, não no ladrão amigável que o está entregando.
Arma 5. Autoridade. Deferência direcionada. Somos treinados desde o nascimento que a obediência à autoridade apropriada é certa e a desobediência é errada. Isso está enraizado em nós por nossos pais, nossos professores, nossos líderes religiosos e nossos sistemas legais. Nosso senso de dever para com a autoridade é tão poderoso que muitas vezes obedeceremos a uma figura de autoridade, mesmo quando isso vai contra nosso próprio bom senso e valores morais. A demonstração mais chocante disso é o famoso experimento de obediência de Stanley Milgram dos anos 1960. Neste experimento, pessoas comuns foram solicitadas por um cientista de jaleco branco a administrar o que elas pensavam serem choques elétricos cada vez mais potentes e dolorosos em outra pessoa na sala ao lado. Apesar de ouvirem os gritos e súplicas da outra pessoa para parar, a maioria dos participantes continuou a administrar os choques até o nível mais alto e perigoso, simplesmente porque a figura de autoridade de jaleco branco lhes dizia calmamente para, por favor, continuar. Este experimento revela uma verdade aterrorizante sobre a natureza humana. Podemos ficar tão cegos por nosso dever para com a autoridade que suspendemos nosso próprio julgamento independente. Os profissionais da persuasão entendem isso e eles o usam. Mas eles não precisam de autoridade real, eles só precisam da aparência de autoridade. Existem 3 principais símbolos de autoridade que podem acionar nossa conformidade automática. Primeiro, títulos. Um título como doutor, professor ou CEO pode sinalizar expertise e status, fazendo com que sejamos mais confiantes e menos críticos sobre o que a pessoa diz. Segundo, roupas. Um terno de negócios bem cortado, um uniforme de polícia ou o colarinho de um padre podem criar uma aura de autoridade que pode ser incrivelmente persuasiva. Terceiro, acessórios. Carros caros, relógios de luxo e outros símbolos de status também podem sinalizar um tipo de autoridade e sucesso, que pode nos tornar mais deferentes. A defesa contra esta arma requer um processo de 2 etapas. Primeiro, pergunte a si mesmo se essa figura de autoridade é verdadeiramente um expert. O expert deles é relevante para a situação em questão? Um ator famoso pode ser um expert em atuação, mas isso não o torna um expert no carro que está anunciando. Segundo, pergunte a si mesmo o quão verdadeiro você pode esperar que esse expert seja. Eles são uma fonte neutra de informação ou têm algo a ganhar persuadindo você? Ao fazer essas perguntas simples, você pode engajar sua mente racional e se proteger da poderosa e automática atração da obediência cega. Arma 6. Escassez. A regra dos poucos. A última arma de influência é o princípio da escassez. As oportunidades nos parecem mais valiosas quando sua disponibilidade é limitada. Somos mais motivados pela ideia de perder algo do que pela ideia de ganhar algo de igual valor. Isso é a aversão à perda. A oferta por tempo limitado, os apenas alguns restantes em estoque, a oportunidade exclusiva para membros, todas essas são táticas clássicas de escassez. Elas criam um senso de urgência e um medo de ficar de fora, que podem curto-circuitar nossa tomada de decisão racional. Uma das formas mais poderosas do princípio da escassez é o prazo final. Quando nos é dado um tempo limitado para agir, sentimos uma pressão para tomar uma decisão agora antes de termos tido a chance de pensar adequadamente. Outra tática poderosa é criar um senso de competição. Quando sentimos que estamos competindo com outros por um recurso escasso, nosso desejo por esse recurso dispara. Corretores de imóveis muitas vezes dizem a um comprador potencial que outra parte muito interessada está prestes a fazer uma oferta pela casa. De repente, a casa parece muito mais desejável. A defesa contra a escassez é aprender a reconhecer sua própria reação emocional. Quando você sente aquela onda de excitação, de urgência, de desejo competitivo diante de uma oportunidade limitada, esse deve ser o seu sinal para parar. Desacelere. Respire fundo. E então, faça uma pergunta crucial. Eu o quero por sua utilidade real para mim? Ou eu o quero simplesmente porque é escasso? Se você o quer por sua utilidade, para dirigi-lo, para morar, para usá-lo,
Então, o fato de ser escasso não muda sua função. Separe o desejo pelo objeto em si do desejo que é artificialmente criado por sua escassez. Ao fazer isso, você pode acalmar a excitação emocional e tomar uma decisão de cabeça fria, baseada no que você realmente precisa e não no medo de perder. A transformação, tornando-se um agente de influência. Então, qual é o resultado de entender essas 6 armas de influência? O que acontece quando você pode ver os gatilhos invisíveis que moldam nosso mundo? O você de antes era uma marionete. Seus fios estavam sendo puxados por profissionais de marketing, por vendedores, por políticos, por qualquer um que entendesse esses princípios melhor do que você. Você tomava decisões acreditando que eram suas, sem perceber que muitas vezes eram o resultado de uma resposta psicológica cuidadosamente acionada. O você de depois é um ator consciente. Você não é mais uma marionete. Você pode ver os fios. Você começa a perceber o mundo de uma nova maneira. Você vê a amostra grátis no supermercado não como um presente, mas como uma armadilha de reciprocidade. Você vê a oferta por tempo limitado não como uma oportunidade, mas como uma tática de escassez. Você vê o endosso de celebridades não como uma marca de qualidade, mas como um apelo ao princípio da afeição. Esse conhecimento lhe dá o poder de dizer não, dá a você a capacidade de pausar, de desengajar a resposta automática de zoom e de tomar uma decisão baseada nos verdadeiros méritos da oferta e não no truque psicológico usado para vendê-la. Mas esse conhecimento faz mais do que apenas torná-lo um consumidor mais experiente. Também o torna um persuasor mais eficaz e ético. Você entende a psicologia de por que as pessoas dizem sim, e pode usar esses princípios não para manipular, mas para liderar, para inspirar e para criar situações genuínas de ganha-ganha. Pode usar o princípio da afeição para construir um rapport real. Pode usar a aprovação social para incentivar comportamentos positivos em sua comunidade. Pode usar a autoridade para compartilhar sua expertise genuína para o benefício de outros. Você passa de ser um alvo de influência para se tornar um estudante e um mestre dela. Você entende a profunda responsabilidade que vem com este conhecimento e escolhe usá-lo com sabedoria para tornar o mundo um lugar mais racional e mais honesto. Agora, você está armado com o conhecimento das 6 armas de influência. É hora de começar seu treinamento na arte da detecção. Então, aqui está o seu desafio. Não é um desafio de ação, mas de consciência. Pelas próximas 48 horas, torne-se um detetive da influência. Sua missão é identificar uma dessas 6 armas sendo usada no mundo real. Pode ser em um anúncio, um e-mail, uma proposta de venda ou em uma conversa com um amigo. Não caia nela, não a julgue. Apenas a identifique. Veja o mecanismo, clique zoom em ação. Depois de identificar uma, volte aos comentários, se sentir inspirado, e compartilhe qual arma você pegou. Simplesmente escreva, eu vi a reciprocidade em um e-mail, ou identifiquei a escassez em um anúncio de TV. Este simples ato de identificação é o primeiro e mais poderoso passo para construir sua defesa contra a influência indesejada. E, finalmente, se este resumo o armou com uma nova e mais crítica maneira de ver o mundo, compartilhe. Compartilhe este resumo com um amigo, um membro da família ou um jovem que está começando a sua carreira. Compartilhe como um manual para navegar no complexo mundo da persuasão humana. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Agora, fique vigilante e escolha o seu sim com sabedoria.